Olá, essa nossa aula vai ser sobre o tema de dilatação. A gente vai tentar entender melhor o que é dilatação e como a gente pode interpretar aquelas expressões sobre dilatação linear, superficial e volumétrica, certo? Então, para começar a falar de dilatação, a gente vai ter que redefinir aqui uma ideia sobre temperatura que a gente já tinha brevemente, né? Mas que é melhor ficar mais clara aqui agora. Essa ideia é a seguinte. Aqui a gente pode entender que temperatura e dilatação vão estar relacionados pelo seguinte. Primeira coisa é que a gente começa a tratar a temperatura na termologia como se tivesse a ver com o grau de agitação ou o movimento das nossas partículas, certo? E aqui é importante o seguinte, a gente chama de partículas, por exemplo aqui, ó, nesse nosso sistema aqui, eu tenho na esquerda, eu tenho esse pote, certo? E esse pote aqui, esse recipiente, ele está cheio de partículas de algum determinado gás, certo? Cada partícula está aqui representada como se fosse uma bolinha. E se vocês repararem, essas bolinhas elas estão se movendo ali de maneira meio arbitrária dentro daquele recipiente. E o que acontece? No lado direito aqui da figura, vocês podem ver que a gente adiciona aqui embaixo fogo. O que acontece quando a gente coloca fogo? A gente está fornecendo energia térmica, certo? E essa energia térmica vai ser fornecida para o nosso sistema através da modificação do grau de agitação desse nosso sistema, certo? Então o que está acontecendo aqui? Eu tinha um sistema pouco agitado e ele ficou mais agitado quando eu passei a conceder para ele energia térmica, certo? Então aqui, isso aqui vai ser importante pelo seguinte, a gente vai ter aqui o seguinte, a gente vai ter que a temperatura, então, nesse nosso sistema, ele vai estar relacionado com o grau de agitação desse nosso sistema, certo? Então, quanto mais agitado, maior a temperatura. Então, essa é a primeira conexão importante que a gente está fazendo. E a outra conexão que a gente pode fazer aqui é que esse movimento ou essa agitação, então, aqui das nossas partículas vai ter, então, uma energia que a gente já comentou bastante sobre ela no nosso estudo de dinâmica e de cinemática, vai ter uma energia cinética associada a essa agitação. Então, se as coisas estão se movendo, vai ter uma energia relacionada com esse movimento, certo? E essa energia cinética aqui, a média, o valor médio, então a média é a energia que a gente vai chamar de energia térmica, certo? Então o que eu estou falando? Estou falando que se eu concedo mais calor para um sistema e eu aumento a agitação, eu aumento a temperatura desse sistema, ao mesmo tempo que eu estou aumentando a temperatura, estou aumentando o que eu chamo de energia térmica, porque a energia térmica está associada com a média da energia cinética, certo? Então aqui a gente não está introduzindo nada de novo, a gente está só usando os conceitos que a gente já tinha antes, agora para tentar entender melhor como é que esse sistema se comporta. E aí, com essa ideia mais fresca na mente, a gente pode avançar aqui para tentar começar a pensar no nosso modelo, certo? Então o que acontece? A gente sabe, por conta de diversos experimentos, que a matéria que a gente observa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ela é formada por pequenos pedacinhos que a gente chama eles de átomos, certo? Então essa aqui, essa figura aqui, estou representando como se fosse um sistema, que eu tenho vários átomos aqui, de elementos diferentes, né? Cada bolinha aqui está representando um tipo de átomo, e que esses átomos estão aqui ligados uns aos outros, né? Uma ligação química acontece entre eles, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Eu estou dizendo que no nosso modelo, os átomos, certo? Os átomos são bolinhas, certo? E as ligações químicas são esses elásticos entre as bolinhas. Então, ó, aqui a gente teria isso aqui, ó, representando uma ligação,
aqui é a ligação. E essas coisas aqui, ó, esse verde e esse cinza, são os átomos, certo? Então beleza, isso aqui é interessante. A gente sabe então que a gente pode representar um sólido, por exemplo, nesse caso, como se fosse um conjunto de bolinhas ligadas umas às outras, certo? E o que é a ideia? A gente já comentou que mudar a temperatura vai mudar a agitação, certo? Desse nosso sistema. E aí se a gente olha aqui para esse nosso sistema e começa a pensar o que aconteceria se eu mudasse a agitação dele, certo? Então, por mais que essas bolinhas estejam umas ligadas às outras aqui, essas ligações químicas elas são meio elásticas. Então, elas podem ter um certo grau de movimentação ali. Mas se eu começo a aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Cada uma dessas bolinhas aqui, ó, vou representar essas setas como se fossem a agitação ali desse átomo. Então esse átomo está aqui agitado, ele está se movendo aleatoriamente um pouquinho em cada direção, meio vibrando ali no sistema. Então se eu aumento a energia térmica, se eu concedo mais energia, aumento a temperatura, essa agitação aqui pode ficar maior, certo? E o que eu quero dizer com essa agitação aqui ficar maior? Esse átomo, na média, ele vai estar se movendo mais longe do que ele estava antes, certo? E como ele está ligado quimicamente aos outros átomos, isso vai fazer com que o meu sistema como um todo, a distância entre cada átomo aumente um pouquinho. Então é natural eu imaginar que aumentando a temperatura, e isso eu coloco aqui, ó, aumentar a temperatura, certo? Vai resultar numa mudança das proporções do nosso sistema. Então o que eu estou dizendo é basicamente que, como agitação tem a ver com temperatura, com energia cinética, é natural eu pensar que aumentando a temperatura eu vou modificar o volume, o tamanho ou as proporções do meu sistema. Então essa é a ideia fundamental por trás da dilatação. E aí quando a gente vai olhar para os tipos de dilatação, a gente percebe que isso faz bastante sentido, certo? E aqui, ó, a gente vê o seguinte: a gente tem 3 tipos de dilatação, certo? A gente tem a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A diferença delas não é muito grande, no sentido de que a dilatação linear, geralmente a gente está descrevendo uma mudança no comprimento de alguma coisa. A dilatação superficial, a gente está descrevendo uma mudança na área de alguma coisa. E a dilatação volumétrica, a gente está descrevendo uma mudança no volume de alguma coisa, certo? E até as expressões matemáticas para essas mudanças são as mesmas. Porque, na verdade, a gente não consegue desprender ou analisar isoladamente cada um desses tipos de mudança. Porque qualquer material que a gente tiver, ele vai ter basicamente um volume e esse volume vai estar dilatando como um todo. Então é muito difícil ou muito raro no nosso cotidiano a gente perceber dilatações que são simplesmente lineares ou simplesmente superficiais. O mais comum é ver a dilatação volumétrica em escalas diferentes, sabe? Mas em laboratório a gente pode controlar melhor isso. A gente pode produzir uma camadinha que tenha só uma fileira de átomos, por exemplo, e aí nessa camada, que a gente chama de um filme fino, a gente consegue perceber dilatação superficial. Ou a gente pode construir só uma linha de átomos, e aí nessa linha de átomos a gente vai ver só dilatação linear. Mas assim, no dia a dia, todas as coisas são formadas por muitos átomos, então de maneira geral a dilatação volumétrica vai ser a que manda em tudo, certo? Mas para falar das expressões aqui, que são bem simples de serem analisadas, a gente tem o seguinte: essa nossa primeira expressão está dizendo que a quantidade que o comprimento varia vai ser igual ao comprimento inicial, certo? Vezes esse número alfa aqui, que eu vou explicar o que significa, vezes o quanto a temperatura mudou. Então, olhando para essa expressão agora, e tendo em mente que aquilo que a gente falou antes sobre dilatação, naquele nosso modelinho, faz bastante sentido. Então eu estou dizendo que
o tanto que o meu sistema mudou de tamanho, mudou de comprimento, tem a ver com quanto a temperatura variou. Por quê? Porque a temperatura tem a ver com a agitação, e a agitação é que vai provocar essa mudança de tamanho. Então, igualmente aqui, ó, dilatação superficial, a quantidade que a área variou vai ser igual à área inicial vezes um número beta vezes quanto a temperatura variou. E para dilatação volumétrica é a mesma coisa. Então, o quanto o volume variou, ΔV, é igual ao volume inicial vezes um número aqui que a gente chama de gama, vezes o quanto a temperatura mudou. Então a gente vê que a cara dessas expressões é bem parecida. A diferença entre elas é basicamente aqui, ó, esse valor, que na primeira é alfa, na segunda é beta e na terceira é gama. Agora a gente vai tentar entender o que cada um desses valores significa. Para isso eu vou voltar no nosso modelinho e tentar dar uma ideia para vocês. Então olha, na hora que a gente volta aqui a gente percebe que eu disse que tem um sistema aqui formado de vários átomos, certo? Mas é natural eu imaginar que se eu modificar o átomo, ele vai se mover de maneira diferente, certo? Então é natural pensar que cada material distinto possui uma maneira diferente de se dilatar, certo? Então, na hora que a gente volta para cá, a gente vai perceber que esses valores aqui, ó, alfa, beta e gama, eles na verdade são valores relacionados com o material e estão dizendo exatamente como é que aquele material responde à dilatação. E se a gente descer um pouquinho aqui, ó, eu coloquei uma tabela que tem várias substâncias, vários materiais, e como é que é o coeficiente de dilatação desses materiais, certo? E aí qual que é a parte mais interessante aqui? É que, vou escrever aqui, ó, quanto maior o coeficiente, mais o material, mais a substância reage à mudança de temperatura. Certo? Então o que eu estou dizendo aqui? Se eu olho para valores de coeficiente de dilatação de diferentes materiais, quanto maior esses valores, quer dizer que mais aquele material vai reagir à dilatação. Então, ó, por exemplo, se a gente comparar aqui a porcelana, aqui o primeiro valor nessa nossa tabela, com, por exemplo, a prata, a gente vê, ó, que o coeficiente de dilatação da porcelana é 3 vezes 10 a menos 6. E o coeficiente de dilatação da prata é 19 vezes 10 a menos 6. Isso quer dizer que se eu tiver um material, se eu tiver um recipiente, um objeto feito de porcelana e um outro objeto feito de prata, e eu aquecer os dois da mesma quantidade, a prata vai aumentar muito mais do que a porcelana, certo? Então o coeficiente de dilatação é a nossa maneira mais simples de conseguir olhar para um sistema e conseguir perceber relações entre eles, certo? E é muito comum, vou até dar um exemplo aqui, ó, a gente ter o seguinte tipo de exercício. A gente tem aqui o que a gente chama de uma lâmina bimetálica. Esse exercício é realmente bastante comum. Então, uma lâmina bimetálica quer dizer que são dois metais, um em cima do outro, encaixadinhos assim, como se fossem duas lâminas, certo? E geralmente o que a gente faz? A gente fala, essa lâmina de cima é feita de um material, essa de baixo é feita de outro. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela, escolher dois materiais. Vamos, por exemplo, botar porcelana e prata. Então vamos supor então que essa lâmina de cima é de porcelana. Essa lâmina de baixo, eu vou dizer que ela é de prata, certo? E a nossa pergunta é, se eu aquecer esse sistema, como é que essa lâmina vai dobrar? Ela vai dobrar para baixo ou ela vai dobrar para cima? Essa que é a nossa pergunta. E a gente vai
voltar aqui só para dar uma olhada. Ó. Porcelana, 3 vezes 10 a menos 6. Prata, 19 vezes 10 a menos 6. Vou anotar esses valores aqui. 3 vezes 10 a menos 6. 19 vezes 10 a menos 6. Então aqui eu estou dizendo que cada um desses caras tem um coeficiente de dilatação linear, certo? E o maior coeficiente quer dizer maior dilatação, beleza? Então, ó, para a gente tentar interpretar agora como que vai dobrar essa nossa lâmina bimetálica, basta pensar o seguinte: quando eu botar uma chama aqui embaixo, certo? E aquecer esse meu sistema, o que vai acontecer? As duas chapinhas vão dilatar, vão modificar o volume. Mas a chapinha de cima, ela vai dilatar um pouquinho, certo? A chapinha de baixo vai dilatar mais. Vamos supor assim. Estou exagerando um pouquinho no meu desenho aqui, mas pensa o seguinte: se elas estivessem soltas, isso aqui ia acontecer. A de cima ia dilatar um pouquinho, a de baixo ia dilatar mais. Só que elas estão presas uma na outra, elas são coladas. Essa lâmina bimetálica, as duas chapas são coladas. Então não é possível que uma dilate mais que a outra, assim, independentemente. Então o que acontece? A que dilatou menos vai ficar por dentro aqui, certo? E a que dilatou mais vai ficar aqui por fora. E aí, se vocês repararem... Nossa, meu desenho ficou bem feio. Mas se vocês repararem aqui, ó, essa chapinha do lado de fora, ela é mais longa do que essa aqui do lado de dentro, certo? Por isso aqui é que a gente vai dizer essa coisa de relacionar dois coeficientes de dilatação para poder inferir algo sobre o nosso sistema. Então, se você está construindo um dispositivo ou alguma coisa para poder isolar um sistema, uma peça de metal e tal, é muito importante você imaginar qual que é essas junções entre dois materiais diferentes, como são feitas essas junções, porque dependendo dos coeficientes de dilatação, esse seu sistema pode dilatar e acabar ficando torto ou estragando. Então, esse tipo de análise aqui é bem comum. É bastante comum ver questões desse tipo, pedindo para você dizer em qual direção, então, esse conjunto está dilatando, tendo em vista essa análise dos coeficientes de dilatação. Certo? Então, com isso, a gente fecha esse nosso capítulo que fala sobre esses dois temas, né, de escalas termométricas e de dilatação. E então vejo vocês na próxima aula. Eu vou postar também as aulas de exercício sobre esse capítulo, certo? Mas a parte teórica, basicamente a parte prática da teoria, é isso aqui que a gente vai precisar fazer. E só voltando aqui rapidamente para dar um detalhe aqui sobre essas expressões, é que aqui é muito simples de fazer, né, as questões relacionadas a essas expressões, porque essas variações são exatamente quanto o volume, ou o comprimento, ou a área se modificou, certo? Então, nos exercícios, geralmente se diz qual é o material, e aí o material vai ser útil para a gente poder buscar, então, esse valor alfa, beta ou gama aqui para o nosso material, certo? Lembrando que o beta e o gama, ó, vão ser múltiplos de alfa. Então, ó, se eu tiver um material de aço, por exemplo, a gente vai pegar o coeficiente do aço e botar aqui, se eu estiver procurando uma dilatação de comprimento. Se eu estiver procurando uma dilatação de área do aço, aí, em vez de botar só o alfa sozinho, eu boto 2 alfa, certo? Se eu estiver procurando uma dilatação de volume, eu boto 3 alfa aqui, certo? Basicamente isso. E aqui a gente vai precisar se atentar nos problemas que forem fornecidos. Qual que é o tamanho inicial, seja comprimento, área ou volume, e quanto que a temperatura está variando, certo? E é importante que essa variação de temperatura aqui, ela é medida em Kelvin, certo? Então a gente precisa fazer aquela conversão das temperaturas para poder obter essa variação aqui, certo? Então, é isso que eu queria dizer hoje sobre dilatação. Dei essa contextualizada geral e expliquei para vocês como utilizar essas expressões, certo? Então, com isso a gente fica por aqui com essa aula. Então, tchau, tchau para vocês.
e até